prazer em estar mandando a saudação para vocês. Fala comigo! O irmão Bruno Gomes, né, com uma história de vida que vai edificar muitas vidas, uma história impactante. É muito importante ouvir até o final, porque eu creio que Deus vai falar contigo, assim como falou comigo, né? Ele tem contado o testemunho dele aí, picado, né? Cada dia ele conta um pedacinho, e hoje ele vai ter mais tempo para poder contar a história dele. Temos aí também, né, como apoio, que vai entrevistar, né, que está juntos, fazendo parte do corpo, né, desse projeto, a nossa irmã Maria Eduarda, o irmão Jefferson Pereira, né, que vão vir com as perguntas. Faço live, irmãos, todos os dias, às 19 horas da noite, né? Faço live de louvor, de reflexões, que eu mesmo escrevo com direcionamento de Deus, né? Daí os irmãos estão convidados, né? Para estar lá na live, louvando e glorificando o nome do Senhor, né? E é isso, irmão Ivo. Nosso irmão Ivo, nosso irmão Jefferson, nossa irmã Maria Eduarda e a todos os irmãos que se encontram na live. Eu agradeço essa rica oportunidade, irmão Ivo, por você estar aqui me dando essa oportunidade de eu estar engrandecendo o nome de Deus. Nesse projeto que Deus colocou na tua mão, o projeto Fala Comigo, de nós estar contando a nossa história, o nosso testemunho para edificar a fé de cada irmão, de cada irmã. Temos que sim, ser grato com Deus, né? Quando Jesus ele curou 10 leprosos, um voltou só para agradecer. E nós contando o nosso testemunho, contando aquilo que Deus fez na nossa vida, é a forma de nós engrandecer o nome de Deus, é a forma de nós ser grato com Deus, falando da onde que Ele nos tirou, que Ele nos libertou, que Ele nos arrancou do pecado, daquele pecado maligno que era viver no mundo. Estamos hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, na presença dEle. Eu venho aqui, vou começar agora a minha história. A minha história eu posso colocar que começou desde quando eu era criança. Quando o meu padrinho e meu tio já me levava eu na casa do Senhor Jesus. Já me levava eu desde criança, que eu cresci numa família que não era evangélica. A minha família é toda nordestina, minha família não era evangélica. Então, desde o começo eu tinha o meu vizinho, que é o meu padrinho, que ele me levava eu para a casa do Senhor, desde quando eu era criança. Então, eu creio que ali Deus já começou a trabalhar na minha vida. Já começou a trabalhar da forma dele maravilhosa. Eu fui criado numa família nordestina, uma família meio, assim, meio xarope, vamos dizer, né? Uma família meio daquele jeito que é tudo no pé da letra, sabe? Sim, meus familiares eram muito envolvidos no mundo do crime, sim. Então eu cresci nisso, eu já cresci no mundo do crime. Infelizmente o inimigo usando meus familiares assim para cometer ruindades. Você está entendendo? Minha família aqui na cidade é bem conhecida. Hoje, graças a Deus, muitos estão mudados, mas eles eram muito conhecidos como pessoas assim más, né? Fazia maldade, plantava maldade. Então, eu cresci nesse meio. Então, infelizmente, quando nós crescemos em certas situações, é onde que nós acabamos tomando algumas decisões erradas na nossa vida. Por isso que eu agradeço a Deus e engrandeço por Deus ter colocado o meu padrinho, porque desde pequeno ele me levava eu já para a casa do Senhor. Então, através de eu estar ali indo na casa do Senhor, Deus já ia me moldando. E eu, desde pequeno, eu nunca deixei aquela maldade um pouco contaminar o meu coração, a minha vida. Eu olhava eles, mas eu falava assim, eu não quero ser que nem eles. Mas, infelizmente, quando nós não estamos na mão do Senhor Jesus, nós ficamos à mercê, né? A Bíblia fala, né, que nós sem Deus, somos uma folha seca ao vento. Aonde que o vento bate, ele leva para onde ele quer. E sim, e logo quando eu fiz meus 18 anos, ou até antes um pouco, eu já me ingressei na vida do crime. Já ingressei na vida do crime, já comecei ali me envolvendo no tráfico de droga, e fui fazendo aquilo por muitos anos, muitos e muitos anos, até 2010. Isso até 2010. Não, minto. Eu comecei de 2003, por aí 2004, e fui até 2010.
Em 2010, eu acabei indo preso. Acabei indo, infelizmente, indo preso, mas Deus, ele é justo, né? Então, aquilo que eu fiz, eu paguei aquilo, mas aí quando eu saí, mas eu lembro quando eu tava lá dentro da cadeia, eu lembro que um dia eu na madrugada ali, eu deitado, né? Deitado ali ali na cela, aí eu falei com Deus, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, se o Senhor me arrumar uma mulher pra mim, uma mulher nova, assim, Deus Deus, por isso que eu falo, Deus, ele escuta o que nós pedimos. E depois por isso que ele nos cobra devido àquilo que nós pedimos para ele. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor arrumar para mim uma mulher morena, nova, para mim casar, eu saio da vida do crime. Verdade, meus irmãos. Aí, irmão, eu acabei de sair. Quando eu acabei de sair, demorou pouco tempo. Deus me concedeu, irmão, uma mulher, até a vila, até o bairro que eu falei que se Deus mandaria uma mulher daquele bairro, e foi mesmo, do mesmo bairro que eu pedi, Deus me concedeu. Irmão, conheci essa jovem, sabe? Conheci essa jovem e ali nós começamos a namorar, mas infelizmente eu fui teimoso. Eu não abandonei a vida do crime. Já tinha um filho já com a outra moça, que é meu filho mais velho de 14 anos, que chama Breno. Aí eu comecei a me envolver com essa moça, tive muito, porque o pai dela era um policial. O pai dela era um ex-policial. Imagine um rapaz do mundo do crime namorando com a filha de um ex-policial. Olha só, eu tenho que engrandecer o nome de Deus tudo, irmão, assim, eu vou dar uma resumida, mas eu vou contar muito. Só que o padrinho dessa moça, da mãe dos meus filhos, ele era um policial da rota, daí de São Paulo. Ele era. E quando ele soube disso, que a sobrinha dele, tão querida, estava namorando com um rapaz do interior que era do mundo do crime, no automático o inimigo já plantou isso na cabeça dele, de vir tirar a minha vida. O pai dela não aceitou no começo, mas depois eu falei que eu ia mudar. Mas aí, o pai dela, aí veio o tio dela, veio e ele queria ceifar a minha vida. O inimigo queria usar ele para ceifar a minha vida de qualquer jeito, porque eles não aceitariam isso. Tanto que, depois, quando eu conversei com o pai dela, falando que eu queria namorar com ela, aí ele me contou para mim, já aí você começa a ver como Deus, ele é tremendo no agir dele na nossa vida. Que aí ele contou para mim que eles passaram um dia inteiro me seguindo. Eles viram o que eu estava fazendo, eles passaram do meu lado. Ele apontou o tio dela, ele contando, meu ex-sogro. Ele apontou a arma para mim, eu andando de bicicleta, ele do meu lado, ele apontou a arma e falou assim pro meu ex-sogro: é só você falar. Se você fala, eu atiro, eu mato ele. Olha só, irmão. O rapaz, então, dominado por o inimigo, plantou toda essa maldade na vida. Mas aí ele falou: não vamos fazer isso. Tanto que aqui na cidade aqui onde eu moro, ele também tinha, como ele era daqui, ele tem muito conhecido que também era policial. E os policial também queriam agir contra mim. Mas na razão, porque eu também estava fazendo coisa errada. Quem somos nós para apontar? Porque a polícia está aí para cumprir a lei, né? Então daí Deus já começou a agir na minha vida. Aí foi aonde que meus filhos começaram a nascer e eu saí. Até que chegou um tempo que eu saí desse mundo do crime. Eu saí desse mundo do crime. Não queria isso mais para minha vida. Mas só que também, quando você faz parte do mundo do crime, você se torna um usuário de droga. E eu ali, né, eu usava muita maconha e cocaína. Só que quando eu me afastei disso, eu comecei a consumir demais isso. Eu virei um consumidor. Eu virei mesmo um usuário mesmo de droga. Que isso aí começou a me atrapalhar na minha vida sentimental. Por quê? Eu já não estava cumprindo como um pai de família. Eu já estava deixando a desejar dentro da minha casa, já dentro do meu lar. Eu já não estava conseguindo mais me controlar, porque hoje nós sabemos que isso é espiritual.
o vício é um espírito que nos prende. Mas quando você não conhece a Deus, você acha que isso é normal e acha que a todo momento você vai conseguir controlar aquilo. E eu comecei a ver que aquilo já estava fora do normal, já estava atrapalhando na minha vida, na minha criação com os meus filhos e na criação junto com a mãe dos meus filhos. Então isso me atrapalhou. E ela conversando comigo, e aí ela começou a buscar Deus, porque ela estava sofrendo. E eu naquela mente, pensando, não vou buscar Deus, eu ia mais forçado, eu ia e não queria ir. Mas só que Deus já tinha um propósito na minha vida. Então muitas das vezes Deus ele permite acontecer algo na nossa vida para que nós viemos buscar Ele, porque se tudo tiver bom, nós não vai buscar a Deus, essa é a verdade. Se tudo, foi assim como o irmão Ivo falou, se tudo tiver bom, nós não vamos buscar a Deus, nós não vamos buscar, vamos esquecer Ele, infelizmente nós vamos esquecer a Deus. E ali ela começou a buscar, mas chegou um momento também que o inimigo botou esse desânimo nela. Aí quando eu vi que a família que Deus tinha me dado estava se destruindo, assim, hoje eu vendo mesmo, eu sei como eu e ela não somos casados, então nós não fazemos parte, mas naquele momento ali era uma família que eu tinha pedido para Deus, você tá entendendo, meus irmãos? Então quando eu vi, aí, olha para você ver, foi aonde que eu comecei a buscar a Deus, foi por causa disso, porque eu queria trazer a minha família de volta, mas só que o meu querer não é o querer de Deus. Então eu comecei a buscar a Deus, eu tinha que buscar a Deus para a minha libertação e a minha mudança, não para trazer a mãe dos meus filhos novamente, mas só que aí o inimigo, ele conhecendo nós, ele começou a agir, ele começou a tentar o quê? Para mim, eu tentar contra a vida deles, tanto da mãe dos meus filhos, como do rapaz que ela se envolveu. Eu não tenho vergonha de falar que eu fui traído, sim. Você está entendendo? Eu não tenho vergonha porque eu tenho que contar o meu testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Então, a todo momento, aquela briga começou dentro de mim. Como eu era uma ex-vida louca, a minha família, tudo cresceu naquilo que o homem tem que ser homem, tem que fazer isso, aquilo, mas não. Mas Deus começou a usar pessoas para falar comigo, o inimigo está armando laço. O inimigo quer que você acabe com a sua família. O inimigo quer que você mate a mãe dos seus filhos para que você venha a ser preso. Você também vai morrer e tudo e tal, sabe? Então o inimigo ele me oprimiu. Tanto que eu passei, meus irmãos, passei 2 meses sem dormir, irmão. Sabe o que é você passar 2 meses sem dormir? O inimigo sussurrando no meu ouvido para que eu venha tirar a vida da mãe dos meus filhos. Para que eu viesse acabar mesmo, sabe? Então o inimigo ele começou a manipular a minha mente e aquilo eu já não estava mais aguentando. Foi aonde que eu comecei a me aproximar de Deus, comecei a buscar. Mas só que eu queria mudança para agora. E não é assim, Deus não trabalha assim. É tudo no tempo dele. É tudo no tempo de Deus. É tudo no tempo do Senhor. Temos que esperar no tempo do Senhor. E foi indo, e cada vez mais prejudicando. Aí eu parei de ir para a igreja. E ali, como se diz, chegou um tempo que eu já estava só pela misericórdia de Deus, porque a todo momento eu queria mesmo acabar com a vida do rapaz que estava com a mãe dos meus filhos e também com ela, porque se eu fosse fazer isso, ia acontecer isso. Você está entendendo? E eu já não estava mais aguentando. Aí foi quando surgiu uma proposta, mas eu não deixava de ir para a igreja. Aí foi quando surgiu uma proposta para mim ir para São José dos Campos. Por isso que naquele dia, irmão Ivo, que eu perguntei que o 012 é lá também. Aí eu fui para São José dos Campos, fiquei, mas não adianta. Quando você tem um problema, não adianta você sair do lugar, não vai resolver. Nosso problema, quem resolve é Deus. Não adianta você mudar de lugares, mudar de cidade, não. Você tem que buscar em Jesus para que ele venha fazer a mudança. Só que aí eu fui para São José dos Campos e passei tempos lá, mas só que quando nós estamos numa luta espiritual, só passou mais ou menos, mas só que os problemas começaram a vir também, porque eu comecei a trazer problema pro meu primo na casa que eu tava morando, entendeu? E eu ali continuei trabalhando, e eu lembro, aí eu falei, vou voltar embora, vou voltar para cá, vou voltar para a cidade onde que eu moro, que é Lins. Aí quando, uma semana antes de eu vir embora,
E eu, sabe, planejando ali tirar a vida daquele rapaz. O meu plano era tirar a vida dele. O inimigo colocou isso, eu dei lado, o inimigo colocou isso no meu coração. Eu não queria mais tirar a vida da mãe dos meus filhos, eu só queria tirar a vida dele. Deus, ele me tirou isso, mas eu dei lado e eu queria tirar a vida dele. Só que uma semana antes de eu voltar, eu estava indo trabalhar, só que esse caminho de eu ir trabalhar, eu passava no monte. E eu passei um dia no monte e vi uns irmãos, esse irmão é lá da Bahia, e vi umas irmãs orando ali. Na hora quando eu passei, eu pedi, sabe? Falei, Senhor, podia ir lá receber uma oração. Mas só que o inimigo ele não deixou. E o irmão ficou olhando para mim. E eu fui embora. No outro dia eu passei lá novamente. Só que nesse dia, quando eu passei lá, eu falei assim, dessa vez eu vou lá receber uma oração. E ali eu parei para receber a oração. Na hora quando eu parei para receber a oração, esse pastor, ele falou assim para mim, irmão, você passou ontem ali, né? Eu ia te chamar, mas Deus falou para mim que não precisava chamar, que hoje você viria aqui receber uma oração. Oh, glória, olha, lá em São José dos Campos, Deus usou o irmão para falar comigo. E ali, meu irmão, a primeira coisa que ele olhou para mim e falou assim, irmão, Deus, ele manda te falar para você. Ele contou ali, falou assim, irmão, eu era uma pessoa que eu dormia com um revólver debaixo do travesseiro, o pastor contando para mim. Só que Deus mandou eu sair da Bahia e vir para cá. Eu não tenho família, não tenho nada, mas Deus mandou eu vir para cá. Mas Deus manda falar para você que não é para você tirar a vida de ninguém. Olha só, irmão, meus irmãos. Deus manda falar para você que não é para você tirar a vida de ninguém. Porque se você tirar a vida de alguém, você vai pagar com o teu sangue. E eu tenho 3 filhos. Então, naquele momento que ele falou aquela palavra ali, eu tive um entendimento. Se eu tirasse a vida de alguém, Deus também ia cobrar tirando um filho meu, correto? É a forma de Deus trabalhar. Nós não tem como questionar Deus, e sim só entender e perseverar no caminho de Deus. Aí aquilo ali tocou profundamente, graças a Deus, através dessa palavra que Deus me deu, já quebrou muita maldade no meu coração. Aí depois de alguns dias eu voltei para minha cidade. Voltei, mas só que quando eu voltei, como eu tenho muito conhecido, aí eu comecei a usar muito mais droga, muito mais cocaína, usando, e ali eu comecei a fazer algumas dívidas, que como eu sem trabalhar, eu não conseguiria pagar. E naquele momento ali, eu comecei a olhar assim, eu falei assim, meu Deus, se eu não pagar é capaz de eu morrer, antes de eu morrer eu vou matar. Mas aí vinha o que Deus mandou falar para mim, que não era para mim tirar a vida de ninguém. Então foi naquele momento, em 2019, que aí eu conheci Jesus Cristo de Nazaré. Eu conheci Jesus Cristo de Nazaré em 2019. E no momento, quando eu voltei para cá, essa maldade que estava no meu coração, de eu tentar contra a vida do rapaz que estava junto com a mãe dos meus filhos, o inimigo colocou isso lá na mente dele. Então, ele também queria tirar a minha vida de qualquer jeito. Ele queria, então, foi muitos livramentos, sabe? Deus usou muitas pessoas para falar que Deus estava me dando livramento de morte, livramento de atrocidade. Então, tudo que Deus usava os irmãos para falar comigo, depois a mãe do meu filho falava para mim mesmo, ó, o fulano quer fazer isso e isso. Então, tudo coincidia. O que Deus mandava falar para mim dos livramentos, ela vinha com a boca e falava para mim que sim, que ia acontecer isso, isso e isso, e que o rapaz ia tentar contra a minha vida. Aí eu falei assim, eu já não aguento mais esse mundo, porque eu também já estava voltando a colocar a maldade no meu coração, de querer tirar a vida dele, porque já que ele queria tirar essa minha, então eu coloquei no meu pensamento, antes da minha mãe chorar, eu faço a dele chorar. Mas aí foi quando eu conheci Jesus, em 2019. E graças a Deus, tudo isso mudou. No momento que eu aceitei Jesus, Deus já me libertou das drogas, já me libertou do cigarro, Deus já me libertou de toda a maldade do mundo.
E ali eu trilhei, segui aquele caminho maravilhoso, sabe? Aquele caminho de glórias, aquele caminho de bênção, de sentir o Espírito Santo, o primeiro amor, de viver o primeiro amor, de viver uma vida de muita oração, muito jejum, sabe? Fazendo aquela obra de Deus. Só que aí, meu irmão, chegou a pandemia. Em 2020, chegou a pandemia. E os ministérios todos foram fechados. Só que mesmo assim, os ministérios fechados, vamos orar em casa, correto? Vamos buscar a Deus em casa. Só que aí aconteceu algo em mim, que aí eu arrumei um serviço. E nessa que eu arrumei um serviço, o inimigo já planejou em me tirar da presença de Deus. Aí na sexta-feira nós fomos num culto numa casa e Deus usou um vaso dele e falou assim, ó, amanhã não é para você ir em tal lugar, assim, 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 porque lá o inimigo armou um laço que ele vai te tirar você da presença de Deus. E infelizmente eu fui desobediente. Eu fui desobediente e ao que aconteceu? Eu fui para esse lugar. E ali aconteceu da mesma forma que Deus escutou e Deus tinha falado comigo. Eu me afastei da presença de Deus. Caí. Voltei para as drogas naquele dia. E tudo, irmão e minhas irmãs, o que eu falo, por mais que a luta, a prova esteja difícil, mas não volte para trás. Não volta a fazer as velhas coisas. Porque o preço é muito caro. A Bíblia nos fala que era um demônio, e quando nós voltamos para trás, volta aquele mais 7. Então, muitas das vezes se torna 8. Pode ser 8.000 demônios agindo na nossa vida. E isso eu paguei um preço caro, meu irmão. Eu voltei para trás. E aí, irmão, eu perdi a presença do Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo de alegria, tudo aquilo que eu tinha, que Deus tinha me dado, para engrandecer o nome dele, eu comecei a envergonhar a Deus. Porque aquelas pessoas que me viram na presença de Deus, eles me viram eu fora e foi muito pior. Eu sofri demais. Eu passei a usar mais droga. Eu passei a decepcionar minha família. Eu passei a decepcionar minha mãe, que eu morava com a minha mãe, aqui que eu tô na casa dela hoje. Eu passei a decepcionar ela. Eu passei a decepcionar meus filhos. Eu passei a decepcionar a todos. E o principal, eu passei a decepcionar a Deus, entristecer a Deus. Entristecer, eu passei a não dar mais o valor. Só que eu paguei um preço alto. Um preço muito alto. Sofrendo, virei um escravo da droga. Deixei os meus filhos passar fome. Eu não tenho vergonha de falar. Deixei os meus filhos, deixei os meus filhos passar fome. Até em casa mesmo, eu não estava mais ajudando em casa. E quando eu me vi numa situação degradante mesmo. Hoje eu sei o que é assim, a pessoa tentar, sabe? A pessoa tentar contra a sua vida. Porque muitas das vezes o inimigo, ele coloca esse algo de nós tentar contra a nossa vida. E muitas das vezes o inimigo tentou para mim que viesse se suicidar. Eu lembro uma vez que eu recebi no sábado e o aniversário era da minha filha no domingo e eu prometi para ela que eu ia fazer uma festa para ela. Mas só que você sem Deus, você não consegue ter força. Você é uma marionete do diabo. O diabo te faz você de marionete. Porque aí eu comecei a usar cocaína naquela noite. E no outro dia, amanheceu o dia, eu na rua. E o dinheiro eu já tinha gastado quase tudo. Aí eu comecei a pegar, assim, muitas drogas e fui pro meio de uma mata que tem aqui perto de casa. Olha só, a mata que eu orava na vigília, que nós ia pro monte orar, eu tava lá dentro dessa mata, usando droga. E ali o inimigo, ele me segurou de uma forma, tão grande assim, que ali eu não pensava em sair mais. Eu só pensava em tentar contra a minha vida. Só pensava de tentar contra a minha vida, de ceifar a minha vida, pela vergonha que eu estava fazendo para todos, e para Deus e para mim também. Eu já não aguentava mais aquela situação. Naquele momento eu me vi assim, eu falei, não, a solução é a morte. Mas olha para você ver como que o inimigo cega, sabendo que você tentando contra a sua vida, você está se condenando, que é as duas coisas que Deus não perdoa, né? Que é o suicídio e a blasfêmia do Espírito Santo.
mas eu fiquei tão cego que isso foi o que eu pensava. Mas Deus é tão bom que hoje esse pastor que eu faço a obra aqui, ele prega na rua. Então ele parou o som no meio da rua. E lá no meio da mata eu estava escutando eles pregando. Aí o pastor, que hoje é meu pastor, ele começou a orar, falou assim, ó, vamos fazer uma oração aqui para Deus, porque você que está aí acorrentado, aprisionado, Deus hoje vai te libertar. Oh, aleluia, glória a Deus. E naquele momento, eu lá no meio do mato, na hora que ele falou aquela palavra e começou a orar, irmão, aquelas correntes que estavam me prendendo no meio daquela mata ali, irmão, eu saí de lá correndo, fui para minha casa, triste ali, cheguei em casa, aí minha filha me falou, pai, vamos para a festa. Imagine a tristeza de um pai ter gastado o dinheiro da filha, tudo, sabe? E ali eu comecei a chorar, o inimigo tentou voltar os pensamentos, mas eu comecei a clamar a Deus, assim, suplicar a Deus, para que Deus viesse me dar força, para mim saber lidar com essa situação. Mas aí é onde que o renegar, nós temos que renegar. Eu não reneguei, meus irmãos, e continuei naquela mesma coisa. Foi aonde que um dia eu saí da casa da minha mãe aqui e fiquei vários dias para a rua. Vários dias assim, achei um outro conhecido meu que também era usuário, você tá entendendo? E começamos ali a usar e ficamos 12 dias longe da presença do Senhor. Voltei magro para casa, parecendo um mendigo, voltei. Só que o que aconteceu? Aí eu saía de novo, por quê? Muitas vezes minha mãe me cobrando na razão dela, correto? Eu, como um pai de família, não dando exemplo, não ajudando. Então eu preferia, o inimigo me jogava na rua. Aí foi aonde que eu fui para casa de um colega meu. Aí, que nem eu entrei na live aqui, o irmão Ivo estava falando sobre o filho pródigo. E essa palavra de Deus, ela se cumpriu na minha vida. Ela se cumpriu na minha vida. Por isso que a maior revelação de Deus é a santa palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, busca a Deus e vai pela palavra, irmão. Porque assim como o irmão Ivo estava falando, como tem muito, aquele espírito enganoso que usou aquela mulher que estava profetizando Paulo e Silas. Hoje, infelizmente, esse espírito enganoso está dentro dos templos. Estão usando muita gente, as pessoas não estão acreditando no poder mais da palavra, estão acreditando em revelações da carne. Estão esquecendo de ver que a palavra é a maior revelação, que a palavra é o alimento. Assim, quando Jesus foi tentado, que o diabo falou para ele transformar pedra em pão, o que Jesus falou para ele? E que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. E essa palavra ela foi cumprida na minha vida, do filho pródigo. Eu ali com fome, correto? Estava ali já 2 dias sem comer na casa de uns rapazes. E esses rapazes, eles iam almoçar aqui que tem uma casa aqui que chama Lar do Samaritano, que eles dão comida para os moradores de rua. Eu, meio envergonhado, eu não quis ir lá. Aí eu comentei com esse rapaz, falei para ele, o nome dele é Adilson. Adilson, tem como você trazer comida de lá? Ele falou, Bruno, de lá nós não pode sair, tem que comer lá. Mas, posso falar para você? Tem a creche aqui, hoje é dia de eu pegar lavagem ali. Não é uma comida estragada, mas sabe, é a comida que as pessoas ali pegam e põem no tambor. E essa lavagem eu levo para um outro rapaz. Só que o tambor lá é limpo, as coisas é limpo. Se você quiser que eu pegue comida ali para você estar comendo, eu pego. Eu falei assim, eu 2 dias com fome, irmão. Falei, não tá estragado? Ele falou, não tá estragado. Quando eu chegar lá da onde que eu vou almoçar, eu pego para você. Eu já vou recolher a lavagem do rapaz e eu pego para você. Aí eu falei assim, tá bom, pode pegar. Eu já tava com muita fome. E tava no efeito também da maconha. Você tá entendendo? Então a fome já tava até passando mal. E ali ele foi lá, pegou uma sacolinha e trouxe a lavagem e trouxe essa comida. Certamente, ela não tava estragada mesmo. Mas só que era uma lavagem de porco. Mas naquele momento, meu irmão, que eu comecei a comer aquela lavagem ali, naquele momento ali eu podia me entristecer muito, sabe? Mas naquele momento ali eu sorri. Eu sorri e a palavra de Deus ela veio dentro do meu coração. E veio a palavra do filho pródigo. A palavra do filho pródigo. Por quê? Ele foi para o mundo, gastou a fortuna e ele desejou comer as bolotas do porco. Aí ele falou assim, eu vou lá para a casa do meu pai, porque lá os trabalhadores dele têm pão
tem a comida, e eu estou aqui sofrendo. Naquele momento eu sorri, porque eu vi que eu ia voltar naquele momento, meus irmãos, irmão Ivo, eu vi que naquele momento eu voltaria para a presença de Deus, do Deus Altíssimo. Eu vi que eu voltaria, eu falei assim, a palavra de Deus, ela está se cumprindo na minha vida. E eu sorri comendo, eu sorri dessa mesma forma que eu estou sorrindo agora. Eu sorri comendo lavado. Eu falei, Senhor, eu não consigo voltar, eu não tenho força para voltar. Mas através da tua palavra eu vou voltar e eu creio que da forma do Senhor for, da forma que o Senhor for me trazer para a presença de Deus, irmão, eu tinha fé, nem que eu morresse, que Deus ia me ressuscitar e eu ia voltar para a presença de Deus. Eu tinha essa fé dentro de mim, através dessa situação que aconteceu comigo, que eu comi a lavagem do porco, porque a palavra de Deus ela é a maior revelação e ela é o alimento. Só que ainda, irmão, eu continuei rebelde. Depois dessa situação, passou alguns meses, eu tive um sonho de uma árvore batendo um vento bem forte. Eu acordei, né? Na virada do ano, desse ano agora. Eu acordei e falei, Senhor, e Deus, mesmo ao longe da presença, Deus me deu aquele entendimento, né? Deus me deu aquele entendimento do quê? Falou assim, ó, esse vento aí, essa árvore era você. Uma árvore verde sem fruto. Mas esse vento era eu. Então eu sabia que ia acontecer algo comigo, que Deus ia trabalhar na minha vida, para que eu viesse voltar. Então eu fiquei esperando, mas não esperando, né? Porque o inimigo ele tenta nos cegar. Mas antes de eu contar como eu voltei, eu vou contar os livramentos, que eu tive 7 livramentos de overdose, meus irmãos. 7. Não foi nenhum, nem 2, nem 3. Deus me concedeu 7 livramentos de overdose. Assim, quando eu recebia, eu ficava ali 2, 3 dias no efeito da cocaína, sem comer, sem beber, só usando cocaína e tomando água. Olha só que brisa louca. Fumava uns 10 maços de cigarro, gastava o meu dinheiro tudo, sabe? Entristecia a todos. Foi aí, de tanto eu pedir para Deus, quando eu estava na presença, para Deus abrir meus olhos espirituais, e Deus não abriu. Só que a partir do momento quando eu usava a droga, Deus abria meus olhos espirituais, irmão. Imagine a opressão que eu passava, irmão, de eu estar usando droga e Deus permitir eu ver os demônios à minha volta. Os demônios tentando me pegar, tentando me matar. Irmão, é só Deus pela misericórdia. E todas as vezes, aquele momento que eu estava dando overdose ali, eu morrendo, em nenhum momento eu não ia para o hospital. Sabe por que eu não ia para o hospital? Porque eu sabia que ali era uma luta espiritual. E se eu fosse para o hospital, eu não deixava de confiar em Deus, não é verdade? Porque Deus ele dá a vida e ele permite a morte. Então eu deixaria de confiar em Deus e ir atrás do socorro humano. E se eu sabia, se eu fosse para o hospital, eu ia morrer. Eu começava a orar a Deus. Só que eu sofria demais, irmão. Sofria demais. O inimigo tentava manifestar dentro de mim, sabe? Eu sentia ele em cima de mim, me enforcando, apertando meu peito, entrando dentro de mim. Um dia eu senti parecendo um bicho, que foi no dia que quando Jesus tocou no meu dedo, meus irmãos. Eu já não aguentando, eu morrendo, eu já sentia assim, sabe? De eu fechar o olho, eu me sentia morto. Só eu ver minha alma no escuro, sabe? Ver minha alma no escuro, assim, ó. Eu morto, assim, de repente, Deus me voltava de novo em vida. E foi num dia que eu já não estava mais aguentando mais, eu levantei a mão para o céu e clamei ali a Deus, ali, Senhor, se for a tua vontade de eu morrer, glória a Deus. Se não for, me livra desse sofrimento. E levantei a mão e Jesus tocou na ponta do meu dedo, irmão. No momento que ele tocou na ponta do meu dedo, tudo aqueles demônios malignos saiu de dentro de mim. Tudo aqueles demônios saiu, foi lançado, sabe? Eu me senti tão aliviado. Mas agora eu vou voltar aqui já contar a última parte, porque eu sei que o irmão Ivo, já logo ele vai para o serviço. Aí, o que aconteceu? Deus permitiu um vento que eu saí da casa da minha mãe. Eu brigando com a minha mãe, sabe? Porque ser na mão do inimigo, isso é um instrumento do diabo. Eu brigando com a minha mãe prestou queixa contra mim, fez uma medida protetiva. Olha o mal que eu estava causando. Fez uma medida protetiva contra mim.
E aqui eu fui morar lá onde que meus filhos moram, que é aqui um condomínio de prédio, que é o pior lugar aqui da cidade, onde que eu moro. E ali eu cheguei lá dentro, e ali, como o inimigo arma muita cilada, as pessoas começaram a arrumar confusão comigo. Eu já não conseguia ver mais meu filho, eu já não conseguia, eu morava no lugar, eu não podia, porque a mãe dos meus filhos não aceitava mais na porta da casa. Colocou eu nas ideias com o crime, você tá entendendo? E aí, irmão, eu fiquei nessa situação de dormir em apartamentos vazios, em casas abandonadas. Já numa situação como um mendigo. Só faltou eu ir para a rua, viver aquela rua de mendigo, mas não. Mas eu estava praticamente como isso. E ali naquele momento, quando eu me vi, 3 dias ali eu refletindo, sem comer, sabe, sofrendo. E Deus, ele tira, irmão. Por isso que eu falo, não volte para trás. Não adianta falar que Deus ele é ruim, porque ele não é ruim. Ele só é justo. Ele só é justo. Nós pagamos o preço do pecado, porque ele é justo. E naquele momento Deus ele tirou todo mundo. Deixou só eu e Deus. Sabe? Ninguém me ajudava, ninguém dava um prato de comida, ninguém me ajudava. Aí eu entendi que era o trabalhar de Deus. Como eu confiei, falei, Senhor, usa da tua forma, do teu querer, para mim voltar para a tua presença. Deus, ele agiu da mesma forma que eu pedi. E eu engrandeço ele por ele ter agido nesse momento. Aí 3 dias, sabe, eu ruim. Falei, Senhor, eu sabendo que as pessoas daquele lugar queriam me matar. Eu falei assim, Senhor, eu não vou tirar a vida de ninguém. O inimigo querendo colocar esse desejo. Eu não vou tirar a vida de ninguém. E eu também não vou aceitar isso que o inimigo está fazendo comigo. E eu vou voltar para a tua presença. E naquele mesmo dia, no terceiro, quarto dia, eu procurei o pastor, que hoje é meu pastor. Eu procurei ele, passei a situação para ele. Falei, pastor, eu sei que eu não mereço tua ajuda, já deixei você na mão, mas eu te peço uma ajuda. Ele falou assim, irmão Bruno, você quer mesmo essa ajuda? Mas você vai servir a Deus mesmo? Eu falei, vou servir a Deus. Vou servir a Deus. E naquele momento Deus usou ele para poder me ajudar. Me ajudar. Na mesmo dia que eu voltei para Jesus, no outro dia, Deus, ele me concedeu uma casa, me concedeu o serviço e me concedeu o alimento, o pão de cada dia. O almoço e a janta. E foda também, que é o mais, que foi o livramento em cima daqueles que estavam tentando tirar a minha vida. Deus já me libertou disso. Já me tirou dessa tristeza, sabe? Dessa malignidade que eu estava vivendo. Mas só que aí, irmão, não adianta achar que nós estamos enganando a Deus. O irmão ajudou, só que eu continuei ainda fumando. Eu aceitei Jesus, mas continuei praticando as velhas práticas. Não deu uma semana, irmão. Uma semana, o diabo tentou me matar eu no sonho, enforcado. Deus me mostrou numa luta espiritual muito grande, irmão. Sofrendo, sabe? Sofrendo ali naquela luta espiritual e eu nem consegui dormir de noite. Só que no outro dia o pastor... Oi. Vamos para a reta final aqui. Tem as 2 perguntas de cada irmão ainda e já falta quase 10 minutos. Tá bom, irmão. Eu só vou já aqui, só terminar aqui já, tá, meu irmão? Aí, irmão Ivo. E eu ali, e o pastor chegou e falou assim, irmão Bruno, Deus me mostrou para mim ontem que o diabo quer te matar você enforcado. Coincidiu com aquele sonho que eu tive. E eu falei, irmão, pastor, para confirmar a revelação do Espírito Santo, o diabo tentou me matar essa noite. Aí ele falou, irmão, tá nas suas mãos. O que você prefere, morrer e ir pro inferno ou você ser salvo em Cristo Jesus, servir? Aí naquele dia, irmão, eu voltei para Jesus em nome verdadeiramente. Porque nós temos que sempre enfatizar isso, que é servir Jesus verdadeiramente e não fingindo. E foi aí que quando eu voltei pela misericórdia de Deus, e hoje eu estou aqui na presença do Senhor, graças a Deus, tenho luta, tenho prova, mas não penso jamais em abandonar a Deus. É cada dia mais nos fortificar, sabe? Para engrandecer o nome de Deus e para fazer a obra de Deus, que é da mesma forma que Deus ele agiu nas nossas vidas, para que ele tem muitas vidas para agir, mas nós temos que plantar aquela semente. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe. Fala comigo histórias. Quero deixar a pergunta aqui, né, para o irmão Bruno, ser breve, né? Em que momento da sua vida o irmão experimentou o maior crescimento espiritual, irmão Bruno?
Que momento da minha vida que eu experimentei o maior crescimento espiritual, irmã? Foi agora, irmã, quando eu voltei para a presença de Deus. Dessa vez, porque tudo que eu tinha vivido, ô irmã Maria Eduarda, no meu primeiro amor, hoje eu observando tudo aquilo que eu passei através da minha escolha, foi um trabalhar de Deus, porque senão eu tinha me tornado um religioso, eu tinha me tornado um fariseu. Então Deus ele permitiu acontecer através do eu pecar. Deus ele permitiu eu aprender muitas coisas para que hoje eu não viesse julgar mais ninguém, irmão. Porque se eu não tivesse acontecido isso comigo, ô irmão Ivo e meus irmãos, eu tinha me tornado um religioso. Eu tinha me tornado um fariseu. Eu tinha colocado uma placa de igreja acima de Jesus. Coisa que Jesus é acima de tudo. Amém? Se fosse para o irmão escolher uma palavra hoje, qual seria essa palavra que define o Bruno de hoje para o Bruno de antes? Eu vou no Salmo 121. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa é a palavra que define eu, porque temos que colocar, porque o nosso socorro é só Jesus, é só Deus. Não adianta, eu sei que somos fracos, muitas vezes nós contamos problema para pai, mãe, irmão, filho, mas não vai ter como resolver o nosso problema. E sim, é só Deus. Deus ele resolve. Muitas vezes nós passamos numa prova, mas ele quer que passe para nós aprender mais. Por isso que essa é a palavra que eu tenho no meu coração. Salmo 121. Deus, rapaz, que testemunho, que vitória de Cristo. Deus foi vitorioso em todo o tempo. Bom, Bruno, o salmista Davi diz assim: o que darei eu ao Senhor por todo o benefício que tem nos feito? O que se daria ao Senhor por todo o benefício que ele tem feito sobre a tua vida? Sobre toda essa trajetória de altos e baixos, né? Pecados e acertos, erros e acertos. O que tu daria ao Senhor por todo o benefício que ele tem feito sobre a tua vida? A minha vida, para que ele venha salvar a minha preciosa alma. Por mais das dificuldades, as lutas que sabemos que um cristão tem, mas nós temos que ter esse dever de dar a nossa vida para Jesus. Morrer por Jesus, morrer por Deus. Uma pergunta, um sonho. Um sonho? Terreno. Não vale falar que quer morar no céu, que é o sonho de todos. E a realidade de poucos, né? O meu sonho, é verdade, irmão, tá certo. Mas o meu sonho, irmão, é eu entrar ali naquela Cracolândia em São Paulo e pregar a palavra de Deus para aqueles usuários e Jesus libertar a vida de todos. E todos eles aceitar Jesus e acabar com aquela Cracolândia, irmão. Porque só quem viveu no vício das drogas, irmão, sabe o que é sofrer. O que é não querer você usar as drogas, mas mesmo assim há forças espirituais que te amarram. E esse é o meu sonho, irmão. De pregar a palavra e através do poder da palavra de Deus, eu conseguir acabar com aquela Cracolândia que existe ali em São Paulo. Amém. Irmão Bruno, você é vencedor, irmão. E assim, a gente pode falar, né? Que a gente sente, né? A sinceridade vindo aí, né? Das palavras do irmão, do testemunho verdadeiro dos irmãos, né? Que está aí presente conosco, tá bom, irmão? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Bateu a hora certinho, né? A glória de Deus, né? Ainda tem um tempinho aqui ainda que a gente vai usar com sabedoria agora. Eu quero quero pedir pro irmão Bruno, né, fazer os seus agradecimentos também, né, irmão? Agradecer aí os irmãos que estiveram presentes, né? Agradecer a Deus também aí com uma oração bem breve. E depois, assim em diante, a gente vai fazer com cada irmão, né? Para aproveitar esse tempo final. Lembrando que sábado que vem, irmão, sábado que vem de novo, se Deus permitir, mais um dia, né? Para a gente fazer esse projeto acontecer para a glória de Deus, tá bom? Sábado que vem, 4 horas ou 5 horas, estaremos aqui. Obrigado a todos vocês, irmão.
Eu agradeço a todos, tá? Eu agradeço a irmã Maria Eduarda, o irmão Jefferson, o irmão Marcos, a todos esses irmãos que acompanharam a live do irmão, essas 22 preciosas almas, tá? Vamos agradecer a Deus. Que o Senhor possa preparar almas nos nossos caminhos para que nós viemos pregar a tua santa palavra, para que venha ser seu nome engrandecido nessa terra. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, meu irmão.